Fala pessoal do canal da Minerva, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o engenheiro Wesley Lancuna, eu tenho 32 anos e hoje eu vou trazer para vocês 5 dicas fundamentais para a aquisição do seu terreno. E a dica número 1 já começa o seguinte: a localização do terreno. Para definir a localização do terreno, primeiramente é importante um planejamento. O que você deseja construir nesse terreno, nesse lote? Vai ser uma construção comercial? Vai ser uma construção residencial? É fundamental fazer um planejamento, porque se tratando de construção comercial, às vezes até mesmo o lado da rua faz diferença comercialmente falando, onde as pessoas passam mais. Não sou nenhum especialista em localização de imóveis comerciais, mas a gente tem uma experiência de várias construções que a gente já projetou. Então isso é uma dica que fica aí para vocês. Também outro detalhe em relação à localização é, por exemplo, se você está numa região que já é comercial, numa avenida comercial, às vezes o ponto que você está na região comercial pode ser que antes dele tenha uma saída que leve para um fluxo de carros que não vai passar, os carros não vão passar ali de frente ao seu endereço. Então é importante ter esse pensamento aí do ponto de vista comercial. E do ponto de vista residencial, é importante você pensar na qualidade de vida de você e da sua família. Então, dependendo de onde você vai residir, é importante você analisar o trânsito, quanto tempo você vai levar para chegar até a sua casa. Nós estamos falando aqui dicas pensando em economia. Então, a aquisição de um terreno, que é algo significativo, ele vai fazer diferença na sua qualidade de vida, onde você vai morar. E partindo para a dica número 2, é importante vocês ficarem atentos aos históricos da região. Quando você está adquirindo um terreno, geralmente você vai ficar em dúvida entre dois, você vai estar pensando ali, e às vezes, no calor da emoção, você vai ir quando estiver tudo lindo. Você vai num dia, às vezes que está um dia ensolarado, um dia bonito, céu azul. Só que é importante você ficar atento a toda a sazonalidade, a todas as estações do ano. Por quê? O que acontece? Às vezes você vai no terreno no período que não está chovendo. Só que aí quando tem o período de chuva, aí você percebe que tem alagamentos no terreno, alagamentos no lote ali, na região. Os acessos é importante que você ficar atento. Então, horário de pico, verificar se os acessos atendem à sua expectativa. Se para chegar no lote, se tem um acesso só, tem várias rotas que eu posso chegar até o lugar, isso faz muita diferença. E a dica número 3, pessoal, já é sobre a questão do município. E a questão do município são duas coisas que a gente pode avaliar: as legislações do município, plano diretor do município e as informações básicas do lote. Dentro do município, já é uma questão um pouco mais macro. Por exemplo, Belo Horizonte teve o plano diretor e com esse plano diretor agora o coeficiente de aproveitamento ou é o de transição ou é o coeficiente de aproveitamento 1. O que isso significa? Significa que se você adquirir um lote de 360 metros quadrados, você pode ter 360 metros de área construída. E aí, além disso, tem os afastamentos laterais, afastamentos frontais, área permeável, enfim, a altura máxima da edificação. Isso tudo é uma questão do município, mas ainda tem assim as informações locais. Dependendo do bairro, você pode estar numa zona de adensamento preferencial ou você pode estar numa área de preservação permanente. Então é muito importante, é fundamental consultar as informações básicas. Essa é uma dica de ouro para você, se às vezes você está no desempate, qual dos dois lotes eu vou comprar? Às vezes um vai ter muito problema com questão ambiental e o outro não. Às vezes, analisando essa questão de período de chuva, vai fazer diferença também. Mas é importante você pensar o que está dentro do seu orçamento. Dando um exemplo aqui de Belo Horizonte, nós temos uma região comercial aqui que é interessante, que é da Avenida Tereza Cristina. Ela é muito forte comercialmente, porém todo ano ela sofre com chuvas. Então assim, ocorre alagamentos. Não é nenhum demérito, mas é interessante você já estar ciente disso, até no poder de negociação. A gente sabe que um imóvel não é algo barato, né, pessoal? E a dica número 4 é sobre a topografia do terreno, né? O relevo do terreno, se ele é acidentado ou não.
Isso é uma coisa que a maioria de vocês já sabe disso. Um terreno plano é mais fácil de construir, vai gerar uma construção mais econômica. Porém, e se o terreno for acidentado? Alguém saberia dizer qual que seria a melhor opção? Existe alguma dica que pode ser dada? Existe sim, pessoal. Isso já vale o seu like e a sua inscrição. E já manda aí pro pessoal aí, já manda para algum parente seu que está querendo comprar um lote, algum amigo, que essa dica é fundamental. Terrenos em aclive, lotes em aclive, subindo, eles tendem a ser mais difíceis de construir do que terreno em declive. Por quê? O que o pessoal pensa em terreno acidentado? Precisa construir muros de arrimo, muros de contenção, mas às vezes você não precisa. Você pode construir vários platôs num terreno, por exemplo, em declive, faz uma estrutura que o pessoal chama de pilotis ou paliteiro, de forma mais coloquial, e você tem a construção em vários níveis. Você economiza bastante em relação a fazer muros de contenção. Já um terreno em aclive, né, vai ter uma imagem para mostrar para vocês, é mais complicado. Por quê? Você teria que subir uma rampa para poder fazer esses platôs, não seria tão interessante, teria que ter uma contenção de toda forma. Então, essa é uma dica de ouro. E a dica número 5 que eu guardei para o final, que é a melhor de todas, é o seguinte: já analisei tudo isso, Wesley, já estou com tudo aqui, não tem diferença comercialmente entre os dois lotes que eu estou olhando, não tem problema de chuva, graças a Deus, estamos numa área que dá para fazer a construção do jeito que eu quero, seja comercial ou residencial, está dentro dos nossos planos, vai conseguir fazer, já analisei a legislação da prefeitura, dá para fazer, os lotes são equivalentes. Qual a dica de ouro então, você como engenheiro, o que você faz, o que você faria? A dica é sondagem do solo. Pessoal, essa dica ela realmente é de ouro. Você sabia que a fundação de uma casa representa pode chegar até 30% do valor da obra? Em média, é de 20% a 30% do custo de uma obra é o custo com a fundação. E você fazendo uma sondagem do solo entre os dois terrenos, que é algo com custo ínfimo em relação ao valor de um lote, você faz nos dois terrenos e avalia qual que tem o melhor cenário de fundação. O que vai ficar mais econômico? É claro que você vai precisar de um engenheiro para poder avaliar essa sondagem e te falar qual que é o melhor caminho. Aqui na Minerva Engenharia nós temos engenheiros especialistas que podem te dar essa consultoria para você tomar a decisão correta. Então, com a sondagem do solo você vai saber se o terreno ele tem água, o nível da água, né? O nível da água do lençol freático, você vai saber a resistência do solo, e isso faz toda a diferença na obra. Então, por exemplo, um terreno que tem uma resistência do solo maior do que o outro, vai economizar na fundação. Um que tem a presença de água, outro não, vai ser mais difícil de construir também, já limita mais as opções de fundação. Então, é algo que em torno de, vamos falar assim, de R$2.000, você consegue fazer 2 furos de sondagem seguindo a norma ali. Para a maioria dos terrenos, 2 furos de sondagem já é fundamental, já atende às normas. E você consegue negociar isso até mesmo com o proprietário. Vamos supor, estou com esses 2 terrenos ali. Eu vou lá, converso com o proprietário e falo: estou interessado nesse lote, mas eu gostaria de fazer uma sondagem do solo lá. Caso eu feche com você, você poderia me dar esse desconto? E aí você faz a sondagem do solo lá, vai gastar R$1.500, às vezes consegue achar até R$1.500. Se você não quiser investir, faz um furo só, vai pagar uns R$1.000, R$1.200. Você já vai ter essa informação, e é uma informação preciosa demais. Você saber a resistência do solo, saber o nível da água, saber qual tipo de fundação você pode fazer, e você vai economizar na sua construção. Se você deseja mais dicas agora, já comprei meu terreno, já tenho meu terreno, eu quero dicas agora para construir de uma maneira mais econômica, deixa nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, deixa nos comentários, compartilha, e é isso. Valeu!